Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, professor Pastor Jonias, aqui nossos contatos para um possível agendamento. Nossos telefones fixo e celular, aqui o fixo e aqui o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Lembrando que esse link vai estar sempre na descrição dos vídeos para dar acesso ao blog que encaminha as lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Você pode se inscrever em nosso canal e assistir de graça as lições, tanto em vídeo como também as lições postadas grátis da revista da Escola Bíblica Dominical. Aqui está o blog que encaminha essa situação. Lição 7 do segundo trimestre de 2017, editora Betel. A coragem de um profeta levantado por Deus. Lição 7, direcionada para o dia 14 de maio de 2017. Texto áureo. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Jeremias 36, versículo 2. Verdade aplicada: poucas pessoas nas Sagradas Escrituras exibiram fé, coragem e resiliência como Jeremias. Objetivos da lição: citar que precisamos ser valentes em nossa missão, reconhecer que precisamos ter atitude, conhecer a liderança de Cristo em nossas vidas. Textos de referência: Jeremias 36, versículos de 1 a 3. Meu irmão em Cristo Jesus, internauta, a lição a ser ministrada hoje fala da maneira que o profeta Jeremias amava ao Senhor de Israel. Para ele, Deus era a realidade suprema. Jeremias imputa a Deus, a quem servia, as mais altas honrarias. Jeremias 32, versículos 17 e 25. O profeta vê Deus como algo de grande importância, incomparavelmente. Um Deus que encaminha todas as realidades, e ele é dependente dele, e aspira, acima de tudo, fazer a sua vontade. O profeta tem uma preocupação número 1 em agradar a Deus, ser um representante genuíno e falar aquilo que Deus quer. Essa deve ser a preocupação dos homens de Deus. No ponto 1, coragem para decidir qual lado ficar. Estudando o livro de Jeremias, percebemos que ele tinha convicção do seu chamado. Jeremias 1 e 4. Um fogo ardia dentro dele, misturado com o entusiasmo e desejo de querer fazer a vontade de Deus até o fim. Jeremias 20, versículo 9. Aqueles que são chamados sabem que dentro de nós arde um fogo veemente, e que nos aquece o coração e nos impulsiona a fazermos aquilo que Deus quer que façamos. A gente não pode se desvencilhar da chamada. Aqueles que são chamados
para fazer algo para Deus, não podem sair dessa chamada ao bel prazer. É uma vocação, é algo que está na alma. E Jeremias era este profeta. Vamos ver aqui que Jeremias tem a coragem de decidir, embora o povo estivesse divorciado de Deus, ele prefere ficar do lado de Deus. A loucura do rei Joaquim, Jeremias se esconde do rei, resiliência. Vamos ver estes subpontos aqui deste ponto. A loucura do rei Joaquim. Deus chamou o profeta Jeremias e lhe orientou a escrever um livro sobre todas as palavras que o Senhor havia dito sobre Israel, Judá e todas as nações. Jeremias 36, versículo 2, nós temos esse registro. Como estava proibido de ir ao templo, e aí nós temos o registro em Jeremias 36, versículo 5, ordenou ao seu escrivão, chamado Baruque, que fosse e lesse os escritos em voz alta, de modo que eles escutassem tudo o que o Senhor Deus havia dito. Jeremias 36, versículo 8. Essas palavras chegaram ao conhecimento do rei Joaquim. A Bíblia relata que era tempo de friagem e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Depois de ouvir a leitura de 3 ou 4 folhas, o rei ficou muito irritado. Pegou um canivete, cortou o rolo em pedaços e jogou no fogo. Jeremias 36, versículo 23. Que triste para um povo ter um rei insano, um rei louco. Nem o rei e nenhum de seus servos que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Jeremias 36, versículo 24. Tá aqui. A loucura do rei Joaquim. Diante da palavra de Deus, diante do profeta, ele prefere uma atitude insana, louca, sem lógica, desprovida de qualquer lógica. Ele se revela um homem irado contra a mensagem de Deus. Trazendo para o nosso tempo, nós vamos ver muitas pessoas que estão trilhando o caminho do pecado e, quando avisados pelos pregadores, avisados pela palavra de Deus, preferem se rebelar, se insurgir contra a verdade da palavra, do que se arrepender e pedir o perdão dos seus pecados. O rei não quis ouvir a palavra de Deus, ele não quis ouvir o profeta, pagou um preço muito alto por isso. Jeremias se esconde do rei. Em vez de obedecer à voz de Deus, o rei ordenou que prendesse Jeremias e o seu escriba. Ele se insurgiu contra a verdade de Deus, mandando prender Jeremias e o escrivão chamado Baruque. Mas o Senhor já os tinha escondido. Jeremias 36, 26. Esconderijo é o lugar onde alguém ou algo se esconde, uma espécie de abrigo, um refúgio. Em algumas situações a fuga é a melhor decisão a ser tomada. Aí nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram que fugir. José fugiu da mulher de Potifar, Gênesis 39, verso 7 e verso 12. O anjo do Senhor aconselhou a José e Maria a fugirem com o menino para o Egito, Mateus 2, verso 13. Elias fugiu para o deserto, 1 Reis 19, versículos 3 e 4. No momento de perseguição, necessitamos ir ao ambiente da intimidade, o esconderijo de Deus. É para lá que o soberano quer nos conduzir para palestrar conosco. Aqui nós temos uma lição interessante. Jeremias se escondeu do rei, mas não se escondeu de Deus. Pelo contrário, ele procurou um recinto, um esconderijo, para ter uma maior intimidade com Deus. Nós precisamos aprender essa lição. Quando
as coisas baterem a nossa porta de forma veemente e muito forte, quando as perseguições, quando os males nos assolarem, vamos ao esconderijo de Deus e tenhamos uma conversa cara a cara com o nosso Deus. Intimidade com Deus, familiaridade com Deus. Jeremias tinha intimidade com o seu Deus, ele tinha familiaridade a Deus. Se escondeu do rei, mas não se escondeu de Deus. Não se pode esconder de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de muitos que procuraram se esconder de Deus, como foi o caso de Jonas, que procurou se esconder da vontade de Deus, fugiu para outro lugar. Aqui com Jeremias foi diferente. Ele não se escondeu de Deus, mas ele se escondeu do rei, fugiu e teve uma conversa mais íntima com o seu Deus. Resiliência. Nós aprendemos nas lições passadas que resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com os seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. A resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não funcionar bem sob pressão. Depois que o rei queimou o rolo, Jeremias se saiu bem sob pressão. Ele pegou outro rolo e escreveu tudo o que estava escrito naquele que o rei havia queimado e mandou pronunciar o seguinte: tu queimaste este rolo, dizendo, por que escreveste nele, anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Jeremias 36, 29. O rei pensava que queimando o rolo fosse calar a palavra de Deus. O que ele não sabia é que o profeta Jeremias não se calaria diante das adversidades. E aqui está a resiliência de Jeremias. Saber administrar situações difíceis sem ceder a pressões. Ele não se deteve, mas persistiu e mandou entregar a mensagem novamente. Ele reescreveu o rolo que foi jogado no fogo e cortado por canivete. A palavra de Deus muitas vezes tem sido cortada, queimada, mas os seus efeitos são cortantes. Os seus efeitos cortam o tumor putréfico, o câncer do pecado. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, até juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O rei não sabia que ele estava cortando a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor cortaria o seu interior. A palavra de Deus tem os seus efeitos. Ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Para sempre permanece a tua palavra, ó Senhor. Salmo 119, versículo 89. Aleluia. O segundo ponto, a importância da cooperação. Deus e o povo eram como noivo e noiva, como marido e esposa. Jeremias 2 e 2. Mas a aliança entre os dois havia falhado e eles se separaram. Jeremias 3 e 8. A esposa, povo, largou o marido, Deus, e foi atrás de outros amantes, deuses. Jeremias 2, 25, 4 e 30. E adulterou. Jeremias 2, 20, 3 e 25 e 7. Por isso Deus, o marido, não queria mais saber da esposa. Jeremias 2, 22 e 5 e 7. Aqui nós temos uma simbologia embutida entre noivo e noiva, marido e esposa. O noivo faz uma aliança com a noiva e através do ato matrimonial passam a ser marido e esposa. Porém, ao rompimento desse enlace pela esposa, que procura outros amantes, ou seja, outros deuses. Com isso, Deus não quer mais saber da esposa
adúltera. É uma simbologia aqui para compreendermos uma verdade. Vamos tratar disso nos subpontos aqui. O sucesso de Jeremias estava na sua atitude. Deus sempre coloca pessoas para nos ajudar. Baruque, que é o escrivão, o amanuense de Jeremias, um amigo na alegria e na dor. Atitude é o critério para o sucesso. Quando procuramos nas Escrituras Sagradas alguém que se encaixa nesse perfil, nossos olhos sobreveem sobre a vida do profeta Jeremias. Mesmo com o casamento rompido entre Deus e o povo, Jeremias decide ficar do melhor lado. Ele ficou do lado de Deus. Poderíamos citar muitos outros. No entanto, enxergamos na vida desse homem um exemplo de quem tomou a atitude correta em se tornar um profeta, extremamente mais do que pregar sobre as coisas que sobrevirão. Profetizar é ver o Senhor convocando seu povo de volta para si. Essa atitude lhe deu um sucesso, causou um verdadeiro sucesso, porque a sua atitude tinha um critério. Ele ficou decidido do lado correto, que seria do lado de Deus. Quando nós tomamos uma atitude assim, Deus nos honrará, porque é a melhor parte, o melhor lado. No subponto 2.2, Deus sempre coloca pessoas para nos ajudar. Nunca estamos sozinhos. Deus sempre coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Com Jeremias não foi diferente. O Senhor havia dado ordem a Jeremias para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também para edificar e plantar. Nós temos esse registro aí em Jeremias, no capítulo 1, versículo 10. Mesmo estando encarcerado, nós temos aí Jeremias 36, versículo 5, ele não poderia se calar. Por isso, pede que seu escriba, que se chamava Baruque, leia a mensagem de Deus ao povo, a fim de encorajá-lo a abandonar os seus pecados. Jeremias 36:6. Baruque, sem dúvida, estava a par dos riscos envolvidos nessa missão. Mesmo assim, ele se dispôs a escrever todas as palavras do Senhor pronunciadas por Jeremias e a lê-las na casa do Senhor para todo o povo. Jeremias 36, versículo de 5 a 8. O amanuense de Jeremias também tomou uma decisão correta, ficando do lado do profeta, porque Deus, quando nos chama, coloca pessoas para nos ajudar, pessoas que tenham um caráter nobre e que possam se manter incólumes diante das pressões. E Baruque sabia das consequências, das pressões que viriam. Ele seria preso com o seu correligionário Jeremias. Porém, ele não temeu, porque sabia que Deus, assim como fez com Jeremias, livrando da morte, também o livraria. E aqui nós temos um exemplo ímpar de lealdade. Você que está aí na congregação, na igreja, que está assumindo as rédeas de uma congregação e tem se encontrado diante de situações difíceis, saiba que Deus vai providenciar alguém para estar do seu lado, para lhe dar a mão. Aqueles que pegam no seu pé vão ficar surpresos com as pessoas que Deus levantam para pegar na sua mão. No subponto 2.3, Baruque, um amigo na alegria e na dor, porque nós temos muitos amigos sempre nos momentos de alegria, e nos momentos de dor às vezes não temos amigos. Ainda que seja mencionado em apenas 4 capítulos em toda a Bíblia, Baruque é bem conhecido dos amantes da Escritura Sagrada como secretário, escriba, porta-voz, companheiro e amigo de Jeremias. Quem estuda o livro de Jeremias sabe disso. Notamos que depois de ter escrito o livro, Baruque teve um conflito e desabafou. Como homem frágil e
cheio de debilidades, Baruque também era um homem frágil, apesar de suas qualidades. Ele externa aqui, entre aspas, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Jeremias 45, verso 3. No caso de Baruque, esse conflito o levou à oração e a oração ao desabafo. O desabafo era o ralo por onde fluíam suas lágrimas. O Senhor Deus estava atento à aflição de Baruque e prometeu preservá-lo. Jeremias capítulo 54, versículo 5. É assim, nós somos frágeis, temos nossas debilidades. Não é porque somos profeta, porque somos vasos de Deus, que não choramos, que não passamos por aflições. E às vezes nossas orações são verdadeiros desabafos diante daquele que pode nos entender, pode conhecer intimamente as nossas necessidades. Isto é muito bom, termos um Deus que é transcendente, ou seja, está além de tudo, mas também é emanente, ou seja, está pertinho de nós e capaz de entender os nossos sentimentos e entender a nossa dor. E é o que acontecia aqui com Baruque, o escriba especial de Jeremias. No terceiro ponto, cumprindo a missão em tempos difíceis. Em nenhum momento Deus deixou o profeta Jeremias iludido. Quando o chamou para anunciar sua palavra, declarou que o mesmo sofreria oposição e perseguição, mas que não temesse, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias capítulo 1, versículo de 17 a 19. Deus, quando nos chama, Ele nos outorga poder, autoridade para suportarmos a carga. E devemos saber que nesta nossa missão nós vamos nos deparar com inimigos, vamos estarmos sendo confrontados com problemas sérios, com inimigos ferozes que querem nos detonar a vida, mas o Senhor está a declarar: sofreremos oposição e perseguição, mas o Senhor estará conosco nesta caminhada. Nós vamos ver nos subpontos 1, 2 e 3 a convicção da chamada de Deus, crer na palavra de Deus, perseverança. Um profeta precisa ter estas qualidades: convicção da chamada de Deus, crer na palavra que está pregando, na palavra de Deus, e ter perseverança. Vamos então. Um aspecto muito importante no cumprimento da missão dada por Deus é ter convicção quanto ao chamado divino. Muito contribuiu para resistir diante das oposições, rejeições e aparentes fracassos. Vide o exemplo de Amós: eu não era profeta, mas o Senhor me tirou e me disse. E aí nós temos reticências, e se quisermos examinar, Amós capítulo 7, versículo de 14 a 15. O profeta Amós sabia que tinha sido comissionado por Deus. Era o fazendeiro de Tecoa, o boiadeiro de Tecoa, cidadezinha insignificante, sem expressão. Ele não tinha preparo teológico, não tinha preparo profético, mas o Senhor o chamou e o capacitou, e ele creu nisso, e ele teve convicção da sua chamada. Assim também deve ser conosco. Precisamos entender a nossa chamada, termos convicção daquilo que o Senhor colocou no nosso interior para fazermos, para exercitarmos, para desenvolvermos. Isto é interessante. Meu caríssimo internauta, você que está ouvindo este vídeo, eu quero te categorizar o seguinte: se você é alguém que o Senhor chamou para levar as boas novas de salvação, saiba que você precisa ter a convicção dessa chamada e que a sua missão é muito nobre, é muito importante. Aleluia. Com Jeremias isso acontecia. Crê na palavra de Deus. A certeza de que a palavra de Deus é a verdade sustentou Jeremias mesmo quando estava preso, ou enfrentando os falsos profetas, ou sendo conduzido ao Egito contra sua vontade. Nós temos esse registro aí em Jeremias capítulo 43, versículos 5 e 8. Ele não se calou,
O apóstolo Paulo assim escreveu: crie, por isso falei, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Então nós temos aqui exemplos de profetas, não só Jeremias, mas também o apóstolo Paulo, que cria na palavra, o efeito eficaz da palavra. A palavra de Deus tem poder de mudar. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, precisamos crer na palavra. A palavra de Deus é que muda. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. De que maneira poderá conservar puro o seu caminho o mancebo, observando segundo a tua palavra, ó Senhor? No Salmo 119, versículo 9, nós temos essa realidade. E no versículo 11 desse capítulo, desse mesmo salmo: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, ó Senhor, ó glória. Então a palavra de Deus é antídoto. E no 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. No 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E no Salmo 119 ainda, versículo 89, para sempre permanece, ó Senhor, a tua palavra. A palavra de Deus permanece para sempre. Precisamos crer na palavra de Deus. E no terceiro subponto, perseverança. O profeta Jeremias era um exemplo de perseverança. O povo não atendeu ao chamado de Deus, os líderes o rejeitaram, o rei destruiu o rolo contendo os escritos da palavra de Deus. No final ainda foi levado ao Egito pelos rebeldes judeus. Todavia ele não se calou, continuou profetizando, foi perseverante. No Novo Testamento, os discípulos de Jesus Cristo foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, mas por onde andaram, mesmo espalhados, iam por toda parte anunciando a palavra. Temos esse registro em Atos capítulo 8, versículo 1 e 4. É preciso perseverança no cumprimento da missão. Aqui, neste último subponto, apesar da atitude insana do rei, que cortou a palavra com o canivete e jogou no fogo, Jeremias poderia ficar amedrontado e abandonar ali a sua prédica, mas isso não ocorreu. Ele foi perseverante. Nós temos 3 vultos extraordinários na Bíblia Sagrada que foram marcas do triunvirato de Deus. Noé permaneceu na pregação, Jó permaneceu na provação e Daniel permaneceu na oração. Então nós precisamos ser perseverantes. Temos na pessoa dos apóstolos um exemplo de perseverança. Espalhados, iam por toda parte anunciando a palavra. Veja Filipe, que era impulsionado e que anunciava. Os apóstolos que levavam a palavra. O apóstolo Paulo, que disseminou a palavra e foi um dos maiores pregadores e disseminadores da palavra. Perseveraram. Paulo foi até a morte. Foi confinado a um nosocômio em Roma, uma prisão mais mesquina de um quadrado de 5x5, onde não tinha porta nem janela e só saía preso pelo orifício em cima no teto. Mas ele permaneceu, e temos exemplo disso na sua última carta, a 2ª carta a Timóteo. Ali dentro daquela prisão ele disse: estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício a Timóteo, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Que exemplo de perseverança nós temos na pessoa de Paulo. Aí nós concluímos nessa lição que Jeremias foi um profeta autêntico, amante da verdade, representante genuíno de Deus, que foi resiliente. Ele soube administrar situações de conflitos difíceis, mas conseguiu sair incólume. Meu internauta, o profeta Jeremias
foi grandemente usado por Deus num momento crucial da história de Israel. Deus ainda hoje quer usar a mim, a você que está ouvindo este vídeo, você que ouve essa prédica. Precisamos ter a mesma atitude do profeta Jeremias, isto é, escolher ficar ao lado de Deus, abandonando os prazeres do mundo. Ele foi um profeta como ninguém. Abandonou completamente o mundo e o povo que queria seguir o seu bel prazer. E ficou do lado de Deus, do lado certo. E teve a palavra genuína, apropriada para o povo que estava em pecado e carente de uma mudança. O profeta fez de tudo, andou com um jugo nas costas, nas ruas de Jerusalém, foi para a porta principal, para o portão principal, anunciou, foi para o átrio do templo e falou em voz alta. Ele foi um representante de Deus que clamava pelo arrependimento para que o povo fosse salvo. Aprendamos, portanto, esta lição e absorvamos aqui o exemplo de Jeremias. Vou deixar aqui o questionário. Você pode catalogar as respostas para as perguntas aí da sua lição. Que Deus nos abençoe. Se até